Glória a Deus. Vamos continuar adorando. Vamos chamar pelo amigo Jesus. Esse amigo que está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Tu és o nosso amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas tirou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado, e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. E mostrou minhas mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas era eu. Oh, aleluia. Isso o amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser travado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. Olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Pelo certo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo certo a própria vida renunciou. Esse amigo é Jesus de Nazaré. Esse amigo é aquele que um dia abriu seus braços, morreu em uma cruz, mas não permaneceu nela, ele ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Obrigado, amigo Jesus. Nós te amamos. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas era ele. Isso o amor pode ter, de entregar a própria vida. Quem já sentiu a dor de ser pregado em uma cruz, pagando pelos erros que tu cometeu. Olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo certo a própria vida renunciou. E quem pode ser melhor amigo
Quem pode ser pelo céu a própria vida? Oh, Ele é o amigo de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando a Jesus. Já já nós vamos estar clamando a Deus. Há um amigo que é fiel. É um amigo que responde às nossas súplicas. É um amigo quando todos se afastam, quando todos lhe deixam. Ele está lá. O nome desse amigo é Jesus de Nazaré. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Vamos chamar este amigo fiel para estar e continuar conosco nesta noite. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Ouve comigo. Não suportei e corri pra te ver, amigo. Não aguentei, a saudade é demais, querido amigo. Quero saber mesmo de ti, se é verdade o que dizem. Te vejo cansado, cabisbaixo, calado, e me dizem sincero pra mim que aceitaste sofrer, que não tem mais prazer, motivos pra viver, que não quero mais. Deixa disso, amigo. Jesus, Ele está contigo. Se quiseres a glória do Pai, resplandecer a vida sobre ti, a morte ser vencida, porque nosso Senhor, Ele é vida. Sou irmão de Jesus, sou herdeiro de Deus, sou habitante do céu, sou próprio Israel. No triste eu sou alegria, sou como a pedra de Davi, na testa de Davi. Oh, aleluia. E da terra eu sou sal, e do mundo sou luz. Sou a voz para milhões que não conhecem Jesus. Sou a palavra do Pai, sou o livre que vai. Por isso estou aqui. Amigo, ontem passou e não mais interessa. Só nos resta hoje, é hoje mesmo que Jesus, Ele quer salvar a tua alma. Amigo, Ele é Jesus. Ele é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus, sou herdeiro de Deus, sou habitante do
Aleluia, aleluia. Eu queria convidar você nesta noite para nós estarmos clamando a Deus nesta hora, apresentando a Ele nossos pedidos de oração, sabendo que Ele pode responder, que Ele pode mudar a situação, que Ele pode restaurar nesta noite, que Ele pode dar cura da vida e vida em abundância. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nesta noite de quarta-feira estamos diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, para Te apresentar, Senhor, nossos pedidos de oração. Queremos Te louvar em gratidão por tudo que Tu és e por tudo que Tu representas na nossa vida, Senhor. Mas estamos aqui unidos e reunidos em um só propósito, que é Te adorar, que é bendizer o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Mas nesta hora, Senhor, clamamos a Ti por nossas petições. Ah, Jesus, quantos pedidos de oração o Teu povo tem apresentado a Ti. Quantas orações, Pai, o Teu povo tem feito, muitas vezes na calada da noite, Senhor. Ah, Jesus, e Tuas servas e Teus servos, que muitas vezes não conseguem nem falar, Jesus, mas só choram, só gemem na Tua presença. Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Ouve a nossa oração nesta noite. Visita cada lar, Senhor, e cada família representada neste momento. Entra com providência, Jesus. Entra com cura, Jesus. Entra com mudança. Entra com o Teu mover, Senhor, porque Tua mão é grande e poderosa. Abençoa o Teu povo, Senhor, de uma forma especial. Visita os leitos dos hospitais nesta hora. Visita cada enfermo nesta hora. Visita cada um que necessita de cura, Jesus. Ah, Senhor, quantos ainda esta semana receberam diagnósticos, receberam notícias que abalaram as estruturas do seu ser. Mas Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que responde. Tu és o Deus que entra em ação, Senhor, na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Ah, Jesus, nesta hora nós cremos. Nós cremos no Deus de Lucas 1:37. Nós cremos que para Ti nada é impossível. Abençoa cada família. Entra, visita os celeiros. Traz providência para o Teu povo, Jesus. Derrama da Tua graça, da Tua unção, do Teu favor, das Tuas misericórdias nesta hora. Acampa os Seus anjos dando livramento, Senhor, a esses jovens, aos adolescentes, às crianças, Jesus. Abre portas nesta hora, Senhor. Abre portas nesta hora. Visita toda a parentela, todo familiar, Senhor, neste momento. E eu creio que Tu podes fazer.
sabemos que o Senhor não nos deixa só. Somos gratos, porque sabemos que o Senhor nos escolheu, nos levantou, nos colocou de pé, nos vestiu uma roupa nova, comprou nossa vida com sangue. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor representa na vida de cada um dos teus filhos, Jesus. Então eu te louvo, eu te agradeço. Eu bendigo o teu santo e poderoso nome, Senhor, por tudo e em tudo. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja com a tua igreja, Jesus. Ajuda no trabalho, na faculdade, na escola, no dia a dia de cada um. Ajuda a cada um de uma forma especial, Senhor. Ajuda a vida do nosso pastor Jefferson. Está ministrando a sua palavra. Que o Senhor estenda a mão, guarda, livra, protege, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a vida de Laura, de Brian, minha vida, Senhor. Guarda a vida de cada um, Senhor, de uma forma especial. É isso que eu te peço, Senhor. Fica conosco. Fica conosco, Senhor, mais uma vez. Aleluia. Nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê que Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida? Eu não sei o pedido que você fez aí agora no seu lar, onde você está. Mas eu sei que Deus é aquele que conhece e sonda os nossos corações e é aquele que há de responder a tua petição nesta noite, em nome de Jesus. E eu queria ler com vocês a palavra do Senhor nesta noite. Não vamos nos demorar, mas o Senhor ele tem uma palavra para o seu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 48, a partir do verso 8. Aleluias. Aleluias. Gênesis, capítulo 48, a partir do verso 8, vamos ler até o verso 20. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela diz assim, Gênesis, capítulo 48, verso 8, versículo 8, diz: Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-nos aqui, para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele. E beijou-os e o abraçou-os. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos eles, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel a Manassés. E na sua mão esquerda, à direita de Israel, fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor.
e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão, no meio da terra. 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para o transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. 18. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o meu primogênito, pois a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Verso 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Aleluias, glória a Deus. E eu já queria falar para você o tema da nossa mensagem de hoje, que é: o plano não será impedido, porque a mão de Deus te alcançará. Eu vou repetir: o plano não será impedido, porque a mão de Deus te alcançará. Aleluia. O texto em que nós lemos em Gênesis capítulo 48, do verso 8 ao verso 5. Jacó, ali ele se apresenta e ele estava em idade avançada, mas alegre por ter reencontrado seu filho José, depois de muitos e muitos anos que o havia perdido. Naquele momento, próximo de concluir a sua jornada, que Jacó estava ali já próximo à sua partida. E como é comum, quando o tempo passa, ele começa a relembrar as coisas vividas durante a sua vida. E é bem assim na nossa vida. Quando o tempo vai passando, você começa a relembrar o que você viveu. E não precisa ser uma pessoa tão velha. Às vezes você está com 20 anos e lembra da sua adolescência, dos seus dias, quando você lembra da sua infância. Quando você chega aos 40 ou mais de 40, você começa a lembrar das coisas que você viveu tanto na adolescência, na sua juventude e entrou na sua vida adulta. E é comum a gente relembrar das coisas que viveu. E Jacó disse a seu filho José, no Egito, que por paternidade espiritual, os filhos de José eram filho dele. Para que José soubesse que as promessas que houve sobre a sua vida estavam também sobre a vida dos seus filhos ou dos filhos que José gerou. Lembrou-se também de que o anjo, estou falando de Jacó, lembrou-se também de que o anjo do Senhor o guardará de todo mal durante toda a sua vida e o sustentará com o seu poder.
Jacó para. Apesar da sua visão embaçada, muito fraca, devido à sua velhice, e perguntou: José, quem são estes? Nós lemos aqui no capítulo 8, no versículo 8. E Jacó perguntou: quem são estes? E José, ele prontamente respondeu ao seu pai Jacó e disse: são meus filhos, Efraim e Manassés. Aí Jacó disse o seguinte: então José, traga eles até a mim, eu vou abençoá-los. E José ajoelhou-se e colocou os dois, nós lemos, bem próximos a Jacó. E o que era de costume ficou marcado ali naquela história, naquele dia e na história daquela família, por uma mudança inesperada que aconteceu. O que é que aconteceu? Quando se abençoava, costumava se estender a mão direita sobre o mais velho e a mão esquerda sobre o mais novo. E na hora de abençoar, você sabe o que aconteceu? Na hora de abençoar, porém, Jacó cruzou os braços, trocou as mãos e fez o contrário do que José esperava. José esperava a mão direita no maior, a mão esquerda no menor. E colocou a mão esquerda sobre a cabeça do maior e a mão direita sobre a cabeça do menor. José pensou que isso ocorresse, ou que isso ocorreu por causa que Jacó ele não enxergava mais bem, ou por causa da idade avançada do seu pai, ou por causa da dificuldade de ver. Mas não foi por nenhum desses motivos que eu acabei de citar para você. Era Deus fazendo Jacó cruzar os braços. Eu não sei se você está entendendo até aqui, mas há momentos em que Deus ele cruza os braços. E todos esperavam, ou todos esperam, que Deus marque aquele ali, que Deus marque o outro ali. Na casa de Jessé, eu vou citar um exemplo para você, esperava que Deus escolhesse um dos irmãos de Davi. E Deus escolheu Davi. Nos dias de Esther, esperava-se que uma das filhas dos príncipes do reino fosse escolhida como esposa de Assuero. Mas sabe o que aconteceu? Mas Deus cruzou os braços e escolheu Esther. Jesus disse em João 15,16: não me escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi. Havia muitos, mas Jesus cruzou os braços e quis você que está aí. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus aí. Havia muitos, mas Jesus, ele cruzou os braços e escolheu você com seus problemas, com suas dificuldades, com suas limitações para usar. Glória a Jesus de Nazaré. Por isso, com base nesse texto de Gênesis, eu quero afirmar que a mão de Deus, eu vou repetir, a mão de Deus te alcançará. Estou crendo nesta palavra. A mão de Deus te alcançará. Nada segura, nada muda, nada impede a mão de Deus de alcançar quem Ele quer, na hora
hora que Ele quer e onde Ele quer. José disse ao seu pai assim: pai, não é assim, pai, que funciona. Olha, José, queres ensinar ao pai Jacó. E ele disse: pai, não é assim que as coisas funcionam. O maior é que deve ser alcançado, não o menor. José disse a Jacó: o maior é o que deve ser alcançado, não o menor. Mas naquele dia, eu quero te dizer uma coisa: José aprendeu 4 lições que lhe serviram para uma vida toda, sobre quem a mão de Deus alcança. E não é como eu ou você queremos muitas vezes. Deus vai alcançar aquele, vai pegar aquele, e Deus diz: ei, peraí que eu trabalho diferente. E quais essas lições que o sonhador José aprendeu aqui? Eu queria citar para você a primeira lição que ele aprendeu: foi que a mão de Deus não alcança com base no padrão dos homens. Porque eu sei que você sabe que é um padrão, mas Jesus, ele trabalha fora do padrão de homens. Dê glória a Jesus por isso. Para os homens sempre será quem tem mais, quem pode mais, quem vem de uma família mais organizada, mais equilibrada financeiramente, com posses e outras coisas. Mas para Deus, sabe o que é que ele vê? É quem é mais dependente da sua misericórdia. E quantos dependentes da misericórdia estão comigo nesta noite? Deus, ele vê diferente. Deus, ele olha diferente. Deus, ele enxerga diferente. Deus, ele trabalha diferente. Para ele é quem depende da sua misericórdia. Segunda lição que José aprende é que a mão de Deus alcança não com base na condição ou na posição do momento. Para os homens, importa o que se tem, com quem se anda, o que pode abrir caminhos. Mas para Deus, minhas irmãs e meus irmãos que estão comigo nesta noite, a mão de Deus alcança os que não têm. Eita, que Deus tremendo! A mão dele alcança os que não têm quem os cobra, quem os apoie, quem muitas vezes não tem ajuda. Esse é o que Deus alcança, porque ele vê diferente de homens. E terceira lição que José aprende é que a mão de Deus alcança não com base na influência que exerce. Hoje em dia é comum vermos isso. As pessoas medem o valor por seguidores, por alcance, por não sei quanto meme. Eu não sei nem dizer como assim. Alcancei não sei quantos K, quantos L aí de seguidores. Não, Deus, ele não vê dessa forma. Igual para ele lembrar daqui de mim. Mas Deus, ele não vê a questão disso, da influência. Não, para Deus importa quão necessitado você é. Para Deus importa quão necessitado você é e o quanto precisa da ajuda e da graça dele para se levantar. Glória a Deus.
A quarta lição que José aprende com isso é que a mão de Deus alcança não pela perfeição ou por ser um exemplo, não. Para os homens, conta-se quem anda conforme todas as regras, determinações e orientações, até mesmo os religiosos. Para Deus não. Para Deus não é assim. Lembre-se do Salmo 51 e o verso 17. A palavra do Senhor diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus se abre e se faz alcançar quando encontra corações tocados pela humildade, pelo quebrantamento, pelas lágrimas e também pelo louvor que sai da sua boca. E o que podemos aprender e guardar com essa palavra para as nossas vidas dessa passagem? E eu vou citar para vocês. Aleluias. Glória a Jesus. Que podemos aprender e guardar com esta palavra? Primeiro, se Deus quer nos alcançar com sua mão, não são a mão dos homens que vão impedir. Porque muitas vezes alguém quer impedir o trabalhar, o operar e o realizar de Deus na sua vida. Mas estamos aqui, dentro da palavra, dizendo que não vão ser mão de homens que vai impedir o que Deus tem para você. Veja os capítulos 17 e 18. Vamos ler? Capítulo não, versículo 17 e 18 de Gênesis 48. 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. E no versículo 17, a mão direita de Jacó está sobre o menor. No versículo 18 diz que ele diz assim, José diz: não, meu pai, acabamos de ler, não é assim. Se José, amado por Deus, não fez o pai descruzar os braços. Eita, eu vou repetir. Se José, amado por Deus, ele não fez seu pai descruzar os braços, quem são os que se opõem a Deus para querer segurar a mão dele? Deus, ele te alcança com sua mão grande e te coloca num lugar de honra e de destaque. Porque aprove a ele fazer isso, é desejo dele fazer isso. Segundo, diante de Deus, o tempo pode passar, mas os que se achegam a ele e ele tem planos, esses nunca serão confundidos. Porque ele quer te abençoar. Porque ele cruzou os braços para te abençoar. Aleluia. Olha os versículos 18, 19 e 20. Os filhos de José estavam diante dos joelhos de Jacó. Nós lemos. José até pensou assim:
papai se confundiu. Porque papai tá velho, papai não vê direito. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus quis para te abençoar. Não foi pela velhice. Não foi pela visão que ele não via bem. Mas foi porque Deus, ele te quis para te abençoar. E ele não erra. Ele não erra. O coração daquele que escolhe. Sua casa pode estar em um momento difícil. A família pode não estar bem. Os negócios, o trabalho podem não ir bem. Outras coisas podem não estar, ou podem estar em desalinho, em desordem. Mas Deus, ele não erra endereço. Nem sala de aula, nem família se alegre por isso, mas dando glória a Deus. A mão dele, ele te alcança aí. Ele não erra endereço. As ondas podem estar fortes, mas ele não erra endereço. O vento pode estar contrário, mas ele não erra endereço. E a mão dele te alcança aí em seu lugar. 3. Aprendemos que o tempo não pode ser favorável. Mas se ele quer, a minha irmã, meu irmão, ele nos abençoa em tempo e em fora de tempo. Eu vou repetir. O tempo pode não estar favorável, mas para Deus, quando ele quer, ele abençoa em tempo e fora de tempo. Leia o verso 20, a parte A. A Bíblia diz assim: assim os abençoou naquele dia. Ouça essa palavra. Cresça, melhore, vá em frente, produza, desenvolva-se. Faça o que puder fazer para poder estar mais apto e preparado. Mas tem uma coisa. Guarde uma coisa de tudo isso. Ou em tudo o que fizer, lembre-se que é Deus quem te abençoa. É Ele quem te abençoa. Falo isso porque o texto diz que nem Manassés, nem Efraim falaram nada, ficaram calados. Nem Manassés, nem Efraim, eles falaram nada, nada, nada. Eles estavam em silêncio, mas o Pai estava agindo por eles. Olhe, os planos não serão impedidos. A mão de Deus te alcança hoje. A porta, ela se abre hoje. A saúde, ela chega hoje. A prosperidade bate a sua porta hoje. O vento, ele cessa. Mas o que é teu é teu. A mão te alcançará e Deus te abençoará. Você pode estar sem nada, mas Ele te alcança agora para te dar vitória. Lembra, lá em Lucas, no capítulo 13, do verso 10 ao verso 14. Jesus, ele entra na sinagoga, é uma passagem bem conhecida, nossa e da igreja de Jesus. Jesus, ele entra na sinagoga e havia uma mulher que há 18 anos ela sofria, filha de Abraão, e andava encurvada. Meu Deus.
filha de Abraão, e andava encurvada há 18 anos. Nada podia fazer para normalizar daquela situação. Você sabe o que é andar encurvada? Às vezes nós nos abaixamos para resolver algo, arrumar algo, e aquilo ali já incomoda a nossa coluna. A coluna arde, a coluna dói. Imagine esta mulher que há 18 anos vivia encurvada. E ela já podia fazer mais nada que pudesse resolver ou normalizar a sua situação. Mas tem um porém. Jesus chegou, estendeu a mão e abençoou, dizendo: filha, ser livre. Filha, ser livre da tua enfermidade. A mão dele te encontra em meio, aleluia, aos anos da tua vida. Te endireita, te organiza, te recupera, te faz viver um novo tempo. Deixa eu te abençoar. Não nasceste para andar encurvada, encurvado. Não nasceste para o pânico, nem para as guerras da tua vida. Seja livre nesta noite. Seja abençoada, abençoado. O Pai, Ele te marcou. A sua mão está sobre ti. Seja abençoada nesta noite. Seja abençoado nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu convido você para nós estarmos orando, agradecendo a Deus por esta palavra. E creia que o plano ele não será impedido, porque a mão de Deus ela te alcançará nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, porque a tua mão está estendida, tocando na vida de cada um de nós, Senhor. Por isso te louvamos, te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa tuas filhas, teus filhos, cada um que está nesta noite conosco, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque tu és fiel e tu és aquele, Senhor, que o teu plano vai se cumprir na nossa vida, e tua mão alcançará cada um de nós, cada um dos nossos, em nome de Jesus. 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 Você pode dizer amém nesta noite? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esta palavra. Creia que o plano ele não será impedido na sua vida. E a mão de Deus, ela te alcançará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar com uma canção ao Senhor. E depois nós vamos estar encerrando este culto para a glória do nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta
Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Vamos adorar todos juntos, Senhor. Aleluia. Curou-me, curou-me, curou-me a minha cegueira. Um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Oh, glória a Jesus. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Salvou-me, salvou-me, salvou-me com muito amor. Um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Eita, glória a Jesus. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Que o Senhor ele te abençoe, que o Senhor ele te guarde, que o Senhor te dê uma noite de paz e de descanso. Que amanhã seja um dia de bênção e de vitória para a sua vida. Louva a Deus por sua vida, por estar aí conosco, louvando e adorando a esse Deus que é fiel na vida de cada um de nós. E eu quero desejar para você uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém!